Continuando o estudo de estruturas da Terra, aqui temos o capítulo sobre terremotos. Quando você ouvir falar em terremotos, provavelmente o associa ao tremor da superfície terrestre. Isso porque os terremotos são vibrações naturais que ocorrem na superfície terrestre e têm origem nas atividades tectônicas do planeta, como a gente viu no capítulo anterior. Observe no esquema a seguir como ocorre um terremoto. Temos representações, ok? Primeira representação. Como vimos, as placas tectônicas encontram-se em constante movimentação por conta do magma, gerando regiões de tensão, principalmente no limite entre elas. Essas tensões acumulam-se, tornando-se cada vez maiores. O acúmulo dessas tensões pode causar a ruptura das rochas que formam placas tectônicas, provocando seu deslocamento e gerando vibrações que se propagam em todas as direções e atingem a superfície da Terra. Essas vibrações são os terremotos e podem ser percebidos a longas distâncias. Aqui, o terremoto seria aqui e vai se propagando para todos os locais da crosta terrestre até chegar aonde vivemos. O ponto onde se inicia a ruptura e o deslocamento das rochas é conhecido como hipocentro, ou foco do terremoto, como representado aqui, hipocentro, é onde se iniciam as rupturas. Já o ponto na superfície terrestre localizado diretamente acima do foco é chamado epicentro, como mostra aqui. Os terremotos podem ser imperceptíveis ou causar intensas alterações na superfície terrestre, de acordo com a intensidade dos tremores. Essas alterações podem causar danos às construções, a paisagens, com deslizamentos e desmoronamentos e aos seres vivos. Aqui temos uma representação de um terremoto, uma destruição em Amatrice, Itália, causada pelo terremoto que ocorreu na região em 2016. Esse fenômeno natural causou a destruição de mais da metade das construções locais, além da morte de dezenas de pessoas. Olha, vocês vão estar olhando aí na página 233, olha como ficou a situação do local, tudo destruído, devido aos tremores. Agora na página 234, temos a continuação sobre escala Richter. Em 1935, o estadunidense Charles Francis Richter 1900 a 1985, e o alemão Benno Gutenberg, 1889 a 1960, elaboraram uma escala que permite identificar a magnitude dos terremotos, conhecida como a escala de magnitude Richter. Veja a seguir a classificação de terremotos de acordo com essa escala. Então vamos lá. Classificação micro. Escala menor do que 2, o que provoca geralmente não é sentido pelo ser humano e pode ocorrer até 8.000 por dia. Classificação muito pequeno. Escala de 2 a 2.9 geralmente não é sentido pelo ser humano, mas é detectado por meio de equipamentos. Ocorrem aproximadamente 1.000 por dia. Pequeno, 3 a 3.9. Raramente causa danos e pode ser sentido pelo ser humano. Ocorrem aproximadamente 49.000 por ano. Ligeiro, de 4 a 4.9, causa tremor de objetos no interior de habitações, ruídos de choque entre objetos e outros danos. Ocorrem cerca de mais de 6.000 por ano. Moderado, 5 a 5.9, provoca ligeiros danos em edifícios bem construídos. Ocorre aproximadamente 800 por ano. Forte, 6 a 6.9, capaz de destruir zonas habitadas em um raio de até 180 km. Ocorre em cerca de 120 por ano. Grande, 7 a 7.9, pode provocar danos graves em zonas mais vastas. Ocorrem aproximadamente 18 por ano. Importante, 8 a 8.9, pode causar danos sérios a centenas de quilômetros de distância. Ocorre aproximadamente 1 por ano. Excepcional, 9.0, capaz de devastar zonas em um raio de milhares de quilômetros. Ocorre a cada 20 anos. Então, o excepcional é o mais raro de acontecer. A escala de magnitude Richter, ela foi elaborada com base nos registros de aparelhos chamados sismógrafos, que vão ser estudados na próxima página.
Essa escala ela não mede a intensidade dos terremotos. A intensidade depende de outras variáveis, como os efeitos que o abalo sísmico pode causar. A escala proposta por Richter e Gutenberg considera a amplitude das vibrações que ocorrem durante o abalo sísmico, e não suas consequências. Ok? Então, visa a amplitude. Aqui na página 235, ó, quando o epicentro de um terremoto se localiza no mar, pode ocorrer a formação de ondas e deslocamentos grandes, quantidade de água em todas as direções. Quando essas ondas de grandes dimensões atingem áreas costeiras, recebem o nome de tsunamis. Esses eventos podem causar grandes danos e também afetar a população local. Monitoramento de atividades sísmicas. Nos países onde ocorrem terremotos frequentemente, há grande investimento em pesquisas e no monitoramento de abalos sísmicos. É o caso da China, do Japão, dos Estados Unidos e de alguns países europeus. Atualmente, esses países utilizam equipamentos modernos que fazem um monitoramento contínuo das atividades sísmicas, mas nem sempre foi assim. O primeiro sismógrafo que se tem registro data aproximadamente do ano 132 na China. Ele foi criado pelo astrônomo, matemático e engenheiro chinês Zhang Heng, 78 a 139. O modelo criado por Zhang Heng era formado por um jarro com um pêndulo em seu interior, ligado a um suporte com 8 alavancas. Cada uma dessas alavancas ligava-se a uma cabeça de dragão, e abaixo de cada dragão havia um sapo posicionado com a boca aberta para cima. Quando havia um terremoto, o pêndulo balançava e a boca do dragão abria, deixando a bola cair na direção da boca do sapo. Assim era possível estimar a direção do abalo sísmico. As redes de monitoramento de atividades sísmicas muitas vezes conseguem identificar a localização de um possível terremoto, mas não o momento exato em que ele ocorria. Aí, aqui tem uma questão. Em sua opinião, qual é a importância de monitorar as atividades sísmicas? Então, essa questão vocês respondem no caderno de vocês, ok? Aqui tem uma imagem mostrando os efeitos do tsunami em Fukushima, no Japão, em 2011. O terremoto que deu origem a ondas gigantes também causou danos à usina nuclear da região. Então, aí na página 235, vocês vão poder enxergar melhor como ficou esse local. Voltando um pouco, antes de acabar a aula, a resposta da página 232. Qual é o nome da placa tectônica em que o Brasil se localiza? O Brasil está situado na placa sul-americana, como mostra aqui na imagem. Okay? Placa sul-americana, aqui temos o Brasil. No Brasil não é frequente a ocorrência de terremotos de grande intensidade. Como você explicaria isso? No Brasil, tais fenômenos naturais não são frequentes porque o país se encontra distante das margens da placa sul-americana, ou seja, da região de limite de placas onde esses eventos são mais intensos. O que se observa são pequenos abalos, resultado de tremores originados em áreas distantes e que se irradiam até o Brasil. Foi o que eu expliquei ontem. O Brasil está longe das margens de placas tectônicas, por isso nós não sofremos abalos sísmicos e outros eventos. Ok? Bom, a aula de hoje foi essa. Até a próxima aula.